Olá pessoal, eu sou o professor Fernando, estarei ajudando vocês com relação aos temas de matemática para a prova do Enem. Então aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre raciocínio lógico. Então eu resolvi focar no quê? Nos tipos de raciocínio. Então a gente tem lá o raciocínio definido como analogia. Então podemos definir como analogia o raciocínio em que comparando-se semelhanças entre situações diferentes, inferimos em outras semelhanças. Como que seria um exemplo disso? Por exemplo, tem lá, João, Maria, Paulo, Carlos e José são filhos, são meus filhos e gostam de estudar matemática. Então, inferindo que meu filho que vai nascer também gostará de matemática. Isso é uma informação válida? Não. Por exemplo, o último filho dela pode gostar de ciências, pode gostar de humanas, pode gostar de biológicas. Isso não vai ser uma regra. Então, nem sempre a conclusão dessa analogia é verdadeira. Tá ok? O segundo raciocínio eu posso definir como sendo indutivo. O raciocínio indutivo parte de informações particulares para inferirmos a uma conclusão geral. Então, ele sai do particular e vai para o geral. O que seria um exemplo? A barata, escorpião, gafanhoto não tem ossos. Então, deduzimos que os insetos não têm ossos. Então, nem sempre a conclusão é correta. Barata, o escorpião, o gafanhoto não tem ossos. Deduzimos que os animais não têm ossos. A gente está expandindo demais o nosso conceito. Então, nesse caso, a gente não vai ter uma conclusão verdadeira. Então, quanto maior o número de casos particulares observamos, maior é a probabilidade da conclusão ser correta. Então, se eu tivesse lá mais insetos, barata, escorpião, gafanhoto e mais outras espécies, que eu constatasse que não tem ossos, eu poderia afirmar que esses animais não têm ossos. Então, um terceiro tipo de raciocínio seria o raciocínio dedutivo. De forma geral, o raciocínio dedutivo parte do geral para o particular. Então, o que seria isso? Todos os homens são mortais, isso é fato. Carlos é um homem. Então peraí, então se todos os homens são mortais e Carlos é um homem, então logo Carlos é mortal. Então a gente tem lá os três tipos de raciocínio. A analogia, o indutivo e o dedutivo. Agora vamos ver se isso realmente funciona. Eu tenho lá uma questão do Enem de 2012, tem essa tirinha, que no caso vocês podem observar que é tentado fazer uma venda de uma maçã para Branca de Neve, aí chega o vendedor e fala, com mais R$10 você ganha um celular. Então ele agregou essa compra a um celular. Então ela comprou a maçã e desmaiou. Então, que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir a interlocutora? Então, a gente tem lá as 5 opções e a que melhor se adequa é a opção de indução, ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. Então, por quê? A alternativa E é a que mais se adequa, pois, para persuadir a interlocutora, o personagem recorre à técnica específica de associar sua compra à obtenção de mais produtos. O que ela fez? O que ele fez? Ele foi associando fatos para chegar num contexto geral. Então foi por isso que o raciocínio dedutivo, indutivo, ele foi aplicado nessa questão, ok, pessoal? Espero ter contribuído e um forte abraço a todos e tenham uma boa sorte.